Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a audição à Senhora Secretária de Estado da Justiça, que eu começo por cumprimentar, naturalmente. Esta audição tem por base ouvir a Senhora Secretária de Estado sobre os problemas relacionados com o setor dos registros e notariado. É uma audição aprovada a requerimento do Partido Comunista Português. Nos termos do funcionamento desta Comissão, a audição processar-se-á do seguinte modo: haverá uma apresentação inicial até 8 minutos por parte do Partido Requerente, portanto, neste caso, o Partido Comunista Português, seguida de uma resposta da Sra. Secretária de Estado por um período idêntico, também de 8 minutos, e depois entraremos numa ronda de intervenções dos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar e 3 minutos ao deputado único representante do partido, neste caso do Chega, seguida de resposta do membro do Governo por um período tendencialmente equivalente ao conjunto de questões que forem colocadas, mas que não ultrapassará os 30 minutos. A Sra. Secretária de Estado responderá, portanto, no final desta ronda. Eu procurarei ajudar, tomando também notas das várias questões que os Srs. Deputados coloquem para que nada fique por esclarecer. Haverá ou não, eventualmente na segunda ronda, 2 minutos, nesse caso, a cada senhora ou senhor deputado, seguido também depois por um tempo idêntico de respostas no final por parte da Senhora Secretária de Estado. Dito isto, podemos iniciar a audição, dando a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para colocar as questões iniciais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, começo por cumprimentá-la e por me congratular com esta audição, porque normalmente não temos tempo para debater nas reuniões ordinárias com a Sra. Ministra da Justiça, em que a Sra. Secretária de Estado também participa normalmente, mas dado um mundo de questões que se colocam na área sob tutela do Ministério da Justiça, temos muito pouco tempo para debater as questões relacionadas com o registro notariado, ficamos por escassos minutos e, do nosso ponto de vista, vale a pena ter uma discussão mais aprofundada, especificamente sobre os problemas que se colocam ao registro notariado. Os problemas são muitos, eu provavelmente não terei tempo nos primeiros 8 minutos nesta intervenção inicial de colocar todas as questões, mas terei a oportunidade de o fazer nas rondas subsequentes, portanto, iria seriar as questões que para já gostaria de colocar, começando precisamente pela questão dos recursos humanos. É reconhecido que há um déficit manifesto de pessoal, de recursos humanos em matéria de conservadores e oficiais de registro. Basta dizer que, enquanto que em 2021 existiam 821 conservadores e 5.282 oficiais, em 2020 havia apenas 473 conservadores e 3.447 oficiais, ou seja, havia menos 348 conservadores e menos 1.835 oficiais de registro do que há 20 anos antes. Portanto, temos hoje menos 40% dos efetivos do que em 2001. E, entretanto, foram criados novos serviços, como o balcão Casa Pronta, o balcão de divórcios, a empresa na hora, o balcão de heranças e partilhas, a cooperativa na hora, enfim, vários serviços específicos, sem que tenham entrado novos trabalhadores do setor, dado que há 20 anos praticamente não entra um único conservador oficial de registro nos serviços. E, portanto, é reconhecido pelo próprio Governo, no seu portal, que existe um déficit de 234 conservadores e de 1.522 oficiais de registro relativamente àquilo que seria a solução necessária para que os serviços funcionassem adequadamente. Bom, e esta situação não deixa de criar graves constrangimentos, sobretudo agravados pela situação de pandemia em que os serviços tiveram que funcionar por marcação, o que fez com que a decisão recente de terminar
com a exclusividade das marcações e permitir a abertura dos serviços, que é obviamente inevitável, evidentemente que os serviços tinham que voltar a fazer funcionamento presencial, mas dado que as marcações registavam atrasos significativos, acumularam-se as marcações com o atendimento presencial, criando situações tão tristes como aquela que protagonizou a senhora Ministra da Administração Pública na loja do cidadão, que é revelador, de facto, desde logo, enfim, revelou o desconhecimento da senhora Ministra relativamente à situação que iria encontrar. Não encontramos outra explicação. Mas é revelador, perante toda a gente, de uma situação de caos, de facto, que passa por esses, que atravessa os serviços e que exige, de facto, uma resposta em termos de meios humanos para que possa haver um atendimento digno aos cidadãos que, naturalmente, precisam de recorrer aos serviços de registros e notariado. E, portanto, a primeira grande questão que queria colocar, e por isso é que coloco desde logo em primeiro lugar, é a questão dos recursos humanos. Ora bem, a esta associa-se de facto a questão dos concursos. A questão dos concursos. Ora bem, o último procedimento de recrutamento de conservadores foi em 1999, portanto foi no século passado, e o último concurso externo para oficiais foi em 1997, portanto há 24 anos. A média de idade dos trabalhadores do registro é de 59 anos de idade. Bom, isto no plano externo. Portanto, a primeira questão que se coloca é quando é que podemos ter mais conservadores, mais oficiais de registros. Mas também a nível interno, dos concursos internos, depois da portaria 184/2019, de 10 de maio, criou-se uma carga burocrática, mesmo para os concursos internos, que faz com que os procedimentos concursais que foram abertos em agosto de 2019 ainda não estão concluídos. Portanto, mais de 2 anos e sem que os processos de concurso interno para o preenchimento de lugares se tenham concluído. E, portanto, a questão que se coloca é que como é que se vai resolver esta situação? Ou seja, vamos continuar com concursos mesmo a nível interno, precisar de mais de 2 anos para se poderem concluir, e, portanto, isto não faz sentido, e, portanto, como é que o Governo pretende, de facto, resolver este problema de renovação geracional dos conservadores de registro e dos oficiais de registro, e mesmo a nível da própria mobilidade interna, como é que pretende resolver uma situação que manifestamente não é adequada e está a causar graves constrangimentos aos serviços. Uma terceira questão que eu ainda queria colocar, queria ver se colocava 4 ordens de questões nesta primeira fase, diz respeito às instalações existentes e à privacidade das instalações, porque há que reconhecer que o tipo de atendimento que é feito, designadamente nas lojas do cidadão, não acautela devidamente a privacidade dos cidadãos no atendimento. Quer dizer, quem vai a uma loja do cidadão e é atendido, tem uma secretária, senta-se à frente da secretária, tem as outras pessoas todas atrás que estão à espera da sua vez e não há um mínimo de privacidade relativamente ao tratamento de assuntos que são pessoais, que dizem respeito às pessoas, à sua privacidade e que ela, de facto, a forma como as instalações estão concebidas, está muito longe de salvaguardar esses valores. E, portanto, gostaria de saber também se há algo que esteja previsto, quer ao nível da privacidade, mas também ao nível da própria limpeza das instalações. Há muitas queixas por parte dos trabalhadores do registro e notariado relativamente à falta de limpeza das conservatórias e relativamente também à falta de medicina de trabalho para esses trabalhadores e, portanto, houve situações recentes até de agressões, de insultos e de agressões a profissionais, aos trabalhadores do registro e notariado e, portanto, o que é que o Governo prevê nessa matéria. Última ordem de questões que queria colocar nesta primeira ronda, e que já não terei tempo para fazer e terei que o desenvolver na segunda, tem que ver com o sistema remuneratório. Ora bem, aí há muitas questões, e a primeira delas são as assimetrias salariais, que existem e que são gritantes. Ou seja, pelo facto de ter sido, há uns anos atrás,
abolida a competência territorial das conservatórias, havia remunerações diferentes em função da categoria das conservatórias, tendo em conta a competência territorial. Agora não há competência territorial e, portanto, qualquer assunto pode ser tratado em qualquer conservatória, mas e então passou a haver assimetrias salariais gritantes. Ou seja, temos pessoas a trabalhar numa conservatória em que os seus subordinados ganham muito mais. Mas muito mais. Isto não é aceitável. E, portanto, eu gostaria que a senhora Secretária de Estado se pudesse referir a este problema e iria colocar depois, na segunda ronda, outros problemas salariais, designadamente tem que ver com a atualização indiciária, com a promoção de escriturários e, designadamente, com o abono de falhas. Mas isso, como não tenho tempo para fazer agora, falo-ei seguramente na próxima oportunidade que terei. Obrigado, Sr. Deputado, também. Vou dar então a palavra agora à Sra. Secretária de Estado, lembrando à Sra. Secretária de Estado que nesta fase terá 8 minutos, mas seguramente que pela abrangência dos temas que estão a ser colocados e que de uma maneira ou de outra vão ser retomados pelos grupos parlamentares nas suas intervenções, disporá agora de 8 minutos e depois, no final da primeira ronda, de meia hora, de 30 minutos, e portanto pedia-lhe que gerisse um pouco as coisas sem prejudicar o ritmo da audição. A senhora Secretária de Estado fará como entender. Eu pedi-lhe apenas que tentasse cumprir os tempos e que arrumasse as suas intervenções para ir ao encontro. Não há problema nenhum se não abordar já nesta fase todas as questões que foram elencadas. A senhora Secretária de Estado diz que tinha uma intervenção inicial para explanar. Acho que tem o direito de a fazer. E depois, seguramente que ao longo da audição, o Sr. Deputado António Filipe também está a sentir que sim, porque obviamente o objeto da audição é o esclarecimento e, portanto, desde que tudo no final fique respondido, estamos todos bem. Tem então a palavra a Sra. Secretária de Estado para uma primeira intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Dr. Luís Marques Guedes, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. É com muito gosto que me encontro aqui hoje nesta audição para prestar contas a este órgão de soberania, no âmbito do requerimento formulado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem agradeço as questões e a oportunidade para poder pronunciar-me sobre a área do registro notariado. E por isso dividiria a intervenção em 3 partes. A primeira, explicando o contexto conjuntural que estamos a viver. A segunda, referindo a questão mais importante que hoje a todos convoca, que é o atendimento. E a terceira, sobre a organização interna e de recursos humanos dos serviços concentrados do IRN. E nada do que hoje podemos falar pode ser descontextualizado do que vivemos nos últimos 18 meses. Desde 2 de março de 2020 até hoje, o país tem vivido uma situação completamente anómala na sua história recente, resultado da pandemia Covid-19. Mas durante este período, com 2 confinamentos, restringiu-se o atendimento presencial a serviços essenciais e no resto do tempo, até meados de junho de 2021, somente existia atendimento presencial com recurso à marcação prévia. A abertura do atendimento espontâneo foi feita progressivamente, iniciando-se em agosto nas conservatórias e em setembro para as lojas do cidadão. As dificuldades vividas neste longo período devem ser relembradas. A necessidade de uma rapidíssima reeducação dos modelos de atendimento e de disponibilização de mais serviços online, bem como a reorganização dos espaços físicos e dos trabalhadores, por forma a garantir a prestação de serviço público. A situação hoje é de finalização da recuperação intensa do passivo de atendimento, que por força das circunstâncias se acumulou, mas também de aprofundamento e consolidação das novas soluções implementadas ao longo deste período. E os resultados são prova disso. Efetuámos 4,2 milhões de pedidos de cartão de cidadão e 290 mil pedidos de passaporte. E foram efetuados 3,9 milhões de entregas de cartão de cidadão, efetuados presencial e em casa. Efetuámos nas 334 conservatórias, quer por serviços presenciais, quer online, 4,3 milhões de atos e concluiu 150 mil pedidos de nacionalidade. E querendo somente com isto reforçar que, apesar do contexto, os serviços de registro, tal como toda a administração pública, não pararam e não deixaram de cumprir o seu importante papel de serviço público. Senhoras e senhores deputados, como referi, o grande foco do Governo e do IRN durante este período foi o de encontrar soluções que rapidamente mitigassem os constrangimentos por acumulação de pedidos e na disponibilização de soluções que retirassem a necessidade de deslocações presenciais aos serviços de atendimento, que tradicionalmente ronda os cerca de 18 mil atendimentos diários em todas as conservatórias. A nossa maior preocupação foi com o cartão de cidadão.
e o alargamento do período de validade do cartão até 31 de dezembro deste ano, 2021, ajudou muito a descomprimir o atendimento no período mais crítico da pandemia, mas também sabíamos que era necessário encontrar soluções que mitigassem os efeitos dos pedidos que se iriam acumular depois deste alargamento. Só para recordar, mensalmente temos cerca de 200 mil cartões que vão caducar. Assim, durante o ano 2020, ensaiámos várias soluções. Avançámos com o pedido de renovação via SMS, um piloto de entrega em casa e culminou em 2021 com a renovação automática do cartão de cidadão. O IRN envia para casa de todos os cidadãos maiores de 25 anos a carta PIN, que para além dos códigos de acesso inclui uma referência multibanco. Com o pagamento, o cidadão confirma que não quer alterar dados e só tem de esperar a chegada do cartão em sua casa. Com estas medidas conseguiu-se evitar, durante o período da pandemia, 2,2 milhões de deslocações para atendimento presencial. E, neste caso, estou a falar 1 milhão de cartões que foram entregues em casa pelos Correios e efetuadas 1,2 milhões de renovações via SMS online e automática. Uma outra medida que saliento foi a que iniciámos logo em abril de 2020, quando se encerraram os balcões de Nascer Cidadão nos hospitais, que foi o de possibilitar o registro de nascimento online, evitando que os pais tivessem que deslocar às conservatórias. Esta medida, que está disponível para todos os portugueses em Portugal e já em alguns países no estrangeiro, já registrou 42.921 bebés, dos quais 462 foram feitos no estrangeiro. Senhoras e senhores deputados, o nosso regresso progressivo à normalidade significou igualmente a reabertura do atendimento público espontâneo. No caso das conservatórias, esse atendimento tem sido progressivamente efetuado desde junho, dando prioridade local às urgências. No entanto, para melhor conveniência do cidadão e dos próprios serviços, o agendamento prévio mantém-se como uma opção válida. No caso do cartão de cidadão, mantendo-se válido até final deste ano e sendo os cidadãos alertados para a sua caducidade 60 dias antes, os agendamentos, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e em alguns municípios no Algarve, estão sobrecarregados até ao final de outubro. Podemos perguntar, então, com as medidas que já foram tomadas, por que é que temos assim tantos atendimentos e tantos pedidos presenciais? Porque, na verdade, estamos a falar daqueles que não podem tê-lo automático. Estamos a falar de todos os cidadãos menores de 25 anos. Estamos a falar daqueles que têm que fazer alteração de dados. Estamos a falar dos pedidos de passaporte que sofreram uma forte queda durante o período da pandemia e que nestes 2 meses, sobretudo agosto e setembro, voltaram a ser reforçados. Estamos também a falar dos nossos compatriotas que felizmente, emigrados, que felizmente conseguiram voltar a Portugal, que também por força das circunstâncias, não podendo fazer a renovação e o tratamento dos seus serviços porque os consulados estavam fechados, estão também a trazê-lo agora para Portugal. Mas, ciente desta situação, o IRN abriu o atendimento no Campos de Justiça aos sábados, e começámos no dia 21 de agosto, entre as 9 e as 15 horas, para dar resposta a todas as necessidades de atendimento espontâneo, seja para cartão de cidadão, seja para passaporte. Depois deste balcão, outros vamos abrir e, em paralelo, continuamos a trabalhar com a área governativa da modernização administrativa, bem como com as autarquias locais, procurando tirar partido de todas as soluções que melhorem as condições de atendimento espontâneo, seja em lojas de cidadão, seja em espaço de cidadão. E neste regresso à normalidade, refiro ainda a reabertura no mês de julho dos balcões Nascer Cidadão, que tem acontecido de forma gradual, mas onde introduzimos a videoconferência como uma medida de flexibilização do atendimento e a possibilidade de otimização dos meios existentes no território. Já estão 30 abertos e dos 48 que contamos ter até ao final deste mês. Senhoras e senhores deputados, a disponibilização de serviços, as soluções, sejam elas de natureza organizacional ou de natureza tecnológica, não podem existir sem capital humano. E, desse ponto de vista, o IRN é um dos organismos da administração pública que mais se encontra representado no território, com as suas 433 conservatórias em todos os municípios do país, incluindo as regiões autónomas, em 47 lojas de cidadão e a cerca de 700 espaços de cidadão, presente ainda nos serviços que presta através da rede consular e através de serviços online. O IRN, como eu disse, faz todos os dias cerca de 18 mil atendimentos presenciais e para isso conta com a colaboração dedicada de 542 conservadores de registros e 3.615 oficiais de registro, para além de 479 trabalhadores de carreiras gerais e de cargos dirigentes. Mas não escamoteio, como o Governo nunca o fez, que existem necessidades de pessoal, sobretudo nas áreas de atendimento. E para tal estamos a preparar várias ações de recrutamento, com recurso, no caso do atendimento, à reserva de recrutamento de assistentes técnicos. Por seu turno, as áreas de atendimento especializado serão progressivamente robustecidas com a retirada de oficiais de registro de funções de atendimento mais massificado, como são os casos de cartão de cidadão e passaporte, na sequência do recrutamento de assistentes técnicos que referi. Independentemente disso, mas para suprir as necessidades mais prementes, já está em preparação a abertura de um concurso externo para 40 conservadores e 100 oficiais de registro. E no que ao apetrechamento tecnológico e melhoria das condições diz respeito, o IRN continua a investir fortemente, como são os casos demonstrativos das instalações da Amadora, Marinha Grande ou até mesmo no Porto. Por isso, senhoras e senhores deputados, o futuro do IRN, a melhoria das suas condições e, sobretudo, a qualidade do atendimento, tem no PRR
PRR à alavanca de investimento para a modernização e a transformação do serviço. E, para isso, contamos com uma verba de 42,5 milhões para tal queremos vir a fazer no futuro. Por isso, estamos, como sempre estivemos, totalmente comprometidos com o serviço público, contribuindo com o que estiver ao nosso alcance para que o atendimento seja mais simples, mais ágil, dando melhores condições para quem atende, mas, sobretudo, para que possamos ter uma resposta mais digna, mais correta, mais ágil para os nossos cidadãos, afinal, da nossa razão de existirmos. E é isso que eu gostaria de dizer neste primeiro momento. Muito obrigada. Se me permite, tendo ainda 1 ou 2 minutos, talvez respondesse a uma questão... Sim, mas não tem 1 ou 2 minutos, tem 1 ou 2 segundos. Segundos? O que me parece... Então, que cheguei fica... ao fim. Muito obrigada. Eu acho que esta sua intervenção inicial enquadrou a questão, abordou genericamente ainda na parte final a questão colocada pelo Sr. Deputado relativamente à questão, pelo menos, dos concursos externos e da admissão externa de pessoal, mas as outras questões seguramente poderá abordar depois desta ronda de questões dos grupos parlamentares. Vamos então passar à ronda pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente, começando naturalmente pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Sá Pereira. 6 minutos a cada grupo parlamentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Secretária de Estado. Eu julgo que esta audição que hoje aqui realizamos é pertinente, creio, sob 2 pontos de vista. O primeiro, porque nos permite, e por isso também votámos favoravelmente o requerimento, permite-nos fazer uma reflexão sobre os desafios que o setor dos registros tem atravessado ao longo dos últimos anos. E depois, porque também permite compreender aquilo que serão as exigências do futuro às quais este setor tem de estar preparado necessariamente para dar essa resposta. E para fazermos esta reflexão conjunta, eu julgo que há 3 dimensões que não podíamos deixar de abordar nesta audição. A primeira, já tocada pelo Sr. Deputado António Filipe e pela Sra. Secretária de Estado, tem a ver com os recursos humanos. Julgo que todos aqui convergimos na necessidade de termos um setor dos registros com qualidade e eficiência, com profissionais motivados e, sobretudo, em número suficiente para dar resposta às solicitações dos cidadãos. E, de facto, a entrada de novos profissionais permite, por um lado, o rejuvenescimento dos trabalhadores dos serviços do IRN, mas permite também a passagem do conhecimento, que é fundamental para os serviços. São hoje conhecidas algumas exigências bem localizadas, não é um problema transversal a todo o território nacional, que falarei mais à frente, mas aquilo que eu queria destacar é o compromisso e o reconhecimento que a Sra. Secretária de Estado aqui deixou para dar essa resposta tão necessária quanto urgente. E permita-me que lhe diga também que herdou um setor um tanto ou quanto estagnado. E perante essa estagnação houve que pôr mãos à obra no fundo. E tem, desde que assumiu a função nesta área, tem desencadeado uma série de concursos que têm sido fundamentais também para enquadrar aqui um conjunto de situações, nomeadamente no que respeita à mobilidade, têm permitido também ajudar este setor. Mas é evidente que isto por si só não chega. E por isso vemos com bons olhos o reconhecimento que fez sobre a abertura de concursos externos, que são essenciais para que o setor também dê um salto muito importante. E aquilo que queremos saber é qual é que é a sua perspectiva no enquadramento destas ações de recrutamento no que a novos funcionários diz respeito. Uma segunda dimensão, que julgo que está relacionada com a primeira, mas também é fundamental, tem a ver com a estratégia de digitalização do setor que o Governo tem assumido. Aliás, foi uma aposta fundamental e nós podemos constatar durante a pandemia como foi fundamental termos uma plataforma digital completamente operacional para continuar a dar resposta. Aliás, os serviços readaptaram-se, continuaram a garantir a facilidade de acesso aos serviços, mas com enormes ganhos de eficiência. E por isso nós também queríamos deixar aqui o nosso reconhecimento a todos os trabalhadores do IRN pela forma absolutamente exemplar com que continuaram a estar disponíveis para todos nós. Estava de facto certo o Governo quando empreendeu esta verdadeira reforma digital na Justiça, com o intuito, naturalmente, de aproximar os cidadãos dos serviços públicos. E a verdade é que criou uma série de canais alternativos para que os cidadãos pudessem continuar a aceder a esses serviços. Alguns já falou, o registro de nascimento online, o processo de renovação automática do cartão de cidadão, o balanço parece ser francamente positivo. Mas eu gostava que pudesse partilhar connosco qual é que tem sido o impacto destes canais alternativos, quer na organização do IRN, mas também na ótica do cidadão, que precisa de aceder a estes serviços e precisa de uma resposta rápida e eficiente. Mas sobre este aspecto, Sra. Secretária de Estado, há uma questão que nos preocupa, sobre esta questão da digitalização. É que, de facto, e reconheceu isso, nem todos os cidadãos têm a mesma facilidade de acesso a estes serviços. E nós, em matéria de serviços públicos, não podemos desenhar políticas que excluam determinados cidadãos do seu acesso.
E por isso aquilo que também pretendíamos saber é se o Governo tem uma estratégia preparada que permita o atendimento assistido a quem tem mais dificuldade em aceder a este tipo de serviços. Falou há pouco de como é necessário renovar o parque tecnológico. Não podíamos, de facto, estar mais de acordo. O momento que vivemos acelerou também essa necessidade. E eu julgo que temos hoje a oportunidade de ganhar esta etapa, porque o Plano de Recuperação e Resiliência, como falou, tem uma forte aposta na componente da transição digital. E estamos convencidos que isto poderá melhorar significativamente a frente de atendimento dos serviços e permitirá um reforço ao nível dos sistemas de informação. E por isso aquilo que pretendíamos também saber da parte da Sra. Secretária de Estado é quais é que são as metas e os horizontes que entende que este PRR traz para o setor dos registros e o seu impacto real, no fundo para aumentarmos ainda mais a qualidade da prestação destes serviços aos cidadãos, mas também para melhorarmos a qualidade dos instrumentos de apoio à atividade dos trabalhadores do IRN. Uma última dimensão que não podíamos também deixar de abordar, que tem a ver com os desafios que o setor atravessou durante esta pandemia e aquilo que serão os próximos tempos. Nós, de facto, podemos constatar a existência de uma sobrecarga nos serviços, na procura de alguns serviços que se sentiu durante a pandemia, particularmente nos meses de verão. A Sra. Secretária de Estado já abordou essa questão. Sentiu-se particularmente em grandes aglomerados urbanos, são questões muito localizadas, e exigiu uma ação rápida. E a verdade é que, não obstante grande parte dos serviços do IRN poderem ser praticados à distância, a verdade é que há determinados serviços, como já referiu, quer o passaporte, quer a emissão de cartão de cidadão e renovação para menores de 25 anos, que exigem atendimento presencial. E, de facto, o desconfinamento coincidiu com os meses de verão, que são meses propícios também às merecidas férias dos trabalhadores do IRN, merecidas férias, mas também é que se junta, como referiu há pouco, o regresso dos nossos imigrantes, que puderam também tratar de um conjunto de questões burocráticas, até porque os consulados estiveram, de facto, encerrados. E a verdade é que houve um fluxo presencial acima do normal. E, perante a constatação, estou já a terminar, Sr. Presidente, perante a constatação deste facto, o Governo e bem alargou o atendimento presencial no campus de Justiça aos sábados para dar essa resposta. Agora nós temos que recuperar as necessidades que estão relacionadas com estes procedimentos, porque desde março de 2020 que existiram limitações no atendimento. E por isso aquilo que pretendíamos saber, Sra. Secretária de Estado, é que níveis de atendimento é que o IRN tem tido neste ano e meio de pandemia e quando é que estima que estas questões que estão pendentes estejam definitivamente superadas para que o IRN volte a operar de forma normal. Sr. Presidente, eu pedia só desculpa, mas eu não vou poder ficar para ouvir as respostas, mas naturalmente poderei revisitar mais tarde por um compromisso previamente assumido e pedir desculpa aos Srs. Deputados e à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada. Sim, senhor. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Secretário de Estado da Justiça, é um gosto tê-la aqui para poder responder às questões que a todos nos preocupam. Bom, eu tenho que começar por dizer que a apresentação que a Sra. Secretária de Estado fez é um fabuloso exercício de propaganda, que não consigo ver de outra maneira, mas não espelha a realidade que todos nós conhecemos nas conservatórias dos registros civis. Dos registros, todos eles, civil, predial, comercial, automóvel, navios, todas elas. Mas vou colocar várias questões que agradecia que respondesse. Começo por colocar a questão que me preocupa muito o Grupo Parlamentar do PSD sobre a segurança jurídica e com a especialização ou com a falta dela. Sabemos que foi aprovado em Conselho de Ministros um diploma em 22 de julho de 2021, deste ano, que estabelece o regime jurídico aplicável à realização por videoconferência de determinados atos autênticos, entre os quais a autenticação de documentos particulares, e aqui não posso deixar de fazer uma referência a que, sem que seja dada a oportunidade de se verificarem os originais, reconhecimento de assinaturas à distância, serviço de casa pronta, separação ou divórcio por mútuo consentimento na hora, habilitação de herdeiros, tudo na hora. Estão excluídos os testamentos e alguns atos relativos à tramitação e transmissão de imóveis. Este diploma está previsto entrar em vigor a 15 de novembro de 2021.
São muitas as vozes que se têm levantado a suscitar várias questões e a expressar várias preocupações relativamente à questão da segurança e da certeza jurídicas que poderão estar em causa e da qual de maneira nenhuma não podemos conceder. Pergunto por isso como é que este novo regime vai funcionar, designadamente no que concerne à garantia da segurança jurídica que os atos registrais têm que assegurar. Como conseguem garantir a cabal identificação das pessoas, isto preocupa-me muito, e a liberdade de vontade e atuação sem a presença física dos intervenientes. Como é que se consegue saber que aquela pessoa em concreto não está a ser coagida, que é a própria pessoa que está ali a atuar, portanto, e que não é, porque não está em frente ao conservador, ao notário. E como conseguem garantir a autenticidade dos documentos e das assinaturas se não têm os originais para análise e cotejo? Também se diz no site do Ministério da Justiça que este diploma nos vai pôr na vanguarda de vários países da Europa relativamente a estas práticas, mas no cotejo também e na pesquisa não encontrei nenhum país na União Europeia que fizesse isso relativamente ao procedimento com bens imóveis. Portanto, pergunto-lhe quais são as ordens jurídicas, se é que existem algumas, onde este sistema esteja implantado. Pergunto-lhe também se no atual estado de evolução pandémica, e tendo sido esta a justificação que o Governo deu para esta iniciativa legislativa, se considera que o custo relativamente àquilo que poderemos ter que transigir relativamente à segurança jurídica se justifica. Porque isto é uma situação que nos preocupa. Também a Sra. Ministra falou aqui que tinha havido um aumento, enfim, mas que havia a recuperação do passivo, penso que foi essa a expressão, que estaria em grande força. Eu pergunto-lhe, relativamente à lei da nacionalidade e à sua tramitação nos conservatórios, nós sabemos que a competência para tramitar estes processos relativamente à nacionalidade é da Conservatória dos Registros Centrais, que não deu vazão, e nós sabemos isso, afundou completamente e, por isso, foi estabelecida, através da competência, da delegação de competências, foi atribuídas estes serviços a outras conservatórias. Há mais de 120 mil processos que estão por tramitar, com todos os prejuízos inerentes que isto causa. Eu não sei se a Sra. Secretária de Estado sabe, mas não é possível fazer um agendamento, nem estes processos estão com atraso enorme. Há pessoas que estão em pânico relativamente a isto. Pergunto-lhe que se, além de que são processos que requerem uma especialização, ou seja, é muito diferente estar uma conservatória que está apta e que está vocacionada para tramitar do que qualquer outra conservatória que lhe vá parar, portanto, relativamente aos conservadores. Pergunto como pretende colmatar este inadmissível atraso nestes processos com graves consequências na vida dos cidadãos. Sabemos também que as conservatórias estão organizadas por áreas específicas, como o registro predial, como já aqui referi, comercial, automóvel, etc. Como compatibiliza a questão da especialidade com estas questões? E como assegura a qualidade e o acerto das decisões, porque está a preterir a especialização relativamente a estes profissionais do registro? Agora, muito sinteticamente, porque o tempo urge, pergunto-lhe, relativamente ao parque informático que está absolutamente obsoleto, com falhas constantes, o que implica grandes atrasos na vida dos cidadãos, perda de tempo relativamente aos senhores conservadores e aos oficiais de registro que estão a tramitar os processos, às vezes o sistema vai todo abaixo, tem que inserir, por exemplo, no caso de prédios, inserir várias vezes as mesmas descrições, portanto, com perda de tempo e com e que se veem obrigados a repetir o trabalho já feito. Relativamente à falta de instalações adequadas e que garantam a privacidade e a dignidade no atendimento, o Sr. Deputado António Filipe falou que estariam atrás de uma secretária. Nem isso estão, nós conhecemos as conservatórias, estão atrás de um balcão onde está toda a gente junta, está toda a gente ali ao molho, não é? Com pessoas, Sr. Secretário, sim, que estão ali e estão vários oficiais a atender ao mesmo tempo. E aí trata-se de questões de casamentos, de partilhas, de óbitos, de divórcios, tudo em simultâneo, sem qualquer tipo de privacidade e de dignidade no atendimento. Além da falta de limpeza adequada. E aqui pergunto-lhe qual foi a verba que o Ministério da Justiça contratou e disponibilizou para esta limpeza, para a limpeza das conservatórias. Limpeza Covid, à semelhança do que aconteceu com os tribunais. Relativamente aos recursos humanos, é gritante a falta de conservadores, nós sabemos isso. Os números já aqui foram falados, não vou repetir porque o tempo urge, mas pergunto-lhe... Peço-lhe que conclua, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como pretende colmatar esta falha de recursos humanos?
e também se me falasse também sobre a questão das assimetrias salariais, do abono para falhas, que de resto foi uma proposta do PSD e que foi disponibilizado 1 milhão e que ainda não foi entregue a nenhum dos trabalhadores, com exceção dos assistentes técnicos das lojas dos cidadãos, também relativamente ao CIADAP e à compatibilização dos pontos para a conversão nas carreiras. Senhor Presidente, só Sr. Deputado, a última depois terá pergunta. uma segunda ronda. Não? Muito bem, muito obrigado, Sr. Terá uma Presidente. segunda ronda. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e as pessoas que a acompanham. Sra. Secretária de Estado, há bocadinho falou-nos da necessidade, que todos e todas reconhecemos, de, citando-a de memória, de mitigar os constrangimentos de acumulação de pedidos. Naturalmente estamos todos de acordo com isso. Creio que a forma certa de mitigar os constrangimentos da acumulação de pedidos teria sido prevenir uma parte dessa acumulação e responder à situação presente, designadamente e, sobretudo, através do recrutamento de trabalhadores para o IRN em quantidade suficiente para se assegurar uma resposta capaz àquilo que é um fluxo de procura que é reconhecidamente alto. E, portanto, a questão dos quadros de trabalhadores do IRN, a Sra. Secretária de Estado utilizou a expressão capital humano, da qual não gosto particularmente, mas é justamente nesse domínio que deve estar a prioridade de política pública por parte do Governo para esta matéria. Ora bem, o próprio portal do Governo reconhece que, e os dados que foram inseridos no portal são recentes, reconhece que estão em falta, para o exercício de 2021, estão em falta cerca de 234 conservadores e 1.522 oficiais de registro. São dados que recolhemos no portal do Governo. E a Sra. Secretária de Estado acaba de nos dar conta de que está em preparação um procedimento concursal que vai ter como objetivo recrutar 40 conservadores e 100 oficiais de registro. Portanto, enfim, é uma notícia simpática de que vai haver um recrutamento externo que, ao fim de 20 anos, já não estávamos habituados a ter uma notícia assim, mas, na verdade, enfim, é uma gota de água no oceano de necessidades face à qual estamos. E a questão, Sra. Secretária de Estado, também se pode pôr da seguinte maneira. Este déficit crónico, gravíssimo, de trabalhadores especializados no domínio do IRN, no campo do IRN, é tanto mais grave quanto, como já foi salientado pelas intervenções que me antecederam, quanto é certo que, entretanto, se abriram uma série de vetores de procura, digamos assim, de interação com o IRN, o balcão de casa pronta, a sucursal na hora, a cooperativa na hora, enfim, todo um conjunto de entradas para o IRN, por parte de todas e de todos nós, e que, portanto, multiplicam as necessidades de resposta e de resposta especializada. Dirá a Sra. Secretária de Estado, pelo menos em parte dirá isto. Bom, mas há aqui, evidentemente, um apuramento tecnológico relativamente ao passado, que permite dar uma resposta capaz sem exigência de um volume de recursos humanos tão grande. Claro, mas o problema, Sra. Secretária de Estado, é que depois olhamos para o parque tecnológico destes serviços, do IRN, e constatamos que os sistemas informáticos que alimentam o registro civil, o registro predial, o registro comercial e por aí vamos, têm aproximadamente, mais coisa, menos coisa, 15 anos. Ora, eu que não sou informático, nem quero ser, acho que 15 anos em idade informática é uma eternidade. E, portanto, é a condenação à obsolescência sabida, certa.
Portanto, não bate certo. Quer dizer, essa resposta, sendo uma resposta que, enfim, tem alguma validade, mas tem uma validade muito limitada do nosso ponto de vista. Bom, portanto, creio que este ponto seria muito importante que a senhora Secretária de Estado pudesse esclarecer sobre qual é o compromisso por parte do Governo de reforçar significativamente os recursos humanos, de colmatar significativamente o déficit de recursos humanos crónico e de grande dimensão no âmbito do IRR. A segunda questão, senhora Secretária de Estado, já foi levantada e falo-ei de maneira muito breve. Sistema remuneratório. É sabido que com o fim da competência territorial, a velha classificação de conservatórias em classe 1, classe 2, classe 3 perdeu a sua validade, mas os atos praticados em cada uma das conservatórias continuam a ter complexidade diferente. E os conservadores de classe 1, e os atos de complexidade 1 continuam a ser remunerados para os conservadores de classe 3 pela remuneração de classe 3. Isto é totalmente inaceitável. Finalmente, a última questão que lhe queria colocar prende-se, senhora Secretária de Estado, com as questões da segurança jurídica. E também aqui vou voltar a um tema que já foi sublinhado pela senhora deputada Mónica Quintela. A senhora deputada Mónica Quintela falou de necessidade de autenticidade, de necessidade de garantir a não coação. Tudo isso é absolutamente verdade. E há, digamos, um risco grande que nesta Comissão, evidentemente que temos que ter em conta, que é o risco de falta de controle adequado em vários atos de natureza registal, designadamente, que não têm um controle particularmente adequado. Cito 2 casos e termino. O primeiro diz respeito aos registros comerciais por depósito, onde, efetivamente, há esse risco grande de não controlo adequado. Ou seja, são, digamos, registros com base em mera declaração. Segundo exemplo, proliferação multiplicação de atos registais praticados por profissionais. Obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Como advogados, solicitadores e às vezes até agentes de execução e que, portanto, não têm também o controlo adequado. E, finalmente, e termino aqui, Sr. Presidente, as questões, também neste domínio, as questões que se prendem com o cadastro simplificado, o BUPI, onde também a falta de controle pode levar a uma situação, enfim, de litigiosidade desnecessária, de conflituosidade desnecessária. Eu queria só terminar, Sr. Presidente, pedindo-lhe desculpa a si e, sobretudo, à Sra. Secretária de Estado, além dos é mais à Comissão do que a mim. Comissão, mas também à Sra. Secretária de Estado, porque por razão de uma consulta médica vou ter que me ausentar daqui a pouco, mas não, fica também à Comissão. Pensei que era pelo tempo. Sr. Presidente, não. Pelo tempo não peço desculpa, porque o tempo até foi pequenino. Mas tenho que me ausentar e, portanto, não poderei estar para as respostas. Mas a reunião está a ser gravada e, portanto, o Sr. Deputado não deixará de ouvir as respostas da Sra. Secretária de Estado. Dou agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurando completar um conjunto de questões que iniciei na intervenção inicial, que a Sra. Secretária de Estado, por razões de tempo e da forma como estruturou a sua intervenção, não teve a oportunidade de responder, mas, portanto, e espero naturalmente que o faça, eu retomava a questão nas assimetrias salariais, porque, de facto, não faz sentido nenhum que existam conservadores a ganhar 3 vezes menos do que alguns oficiais de registro. E, portanto, isto é uma situação absolutamente inaceitável e que tem que se encontrar uma solução que lhe ponha termo. Mas, do ponto de vista também de questões remuneratórias dos conservadores e de oficiais de registro, temos o problema da atualização indiciária. Quer dizer, a partir de 2000, que era devido a uma reposição indiciária destas pessoas, que nunca foi praticada, apesar de todas as indicações da GAEP vão no sentido de uma reposição indiciária que o Ministério da Justiça nunca concretizou relativamente ao pessoal dos registros de notariado. Ou seja, segundo o próprio site da GAEP, estes trabalhadores deviam ter uma devida reposição
Simplesmente isso nunca aconteceu e gostaria de saber porquê esta desconformidade entre aquela que é a posição da DGAEP na interpretação da legislação aplicável e a aplicação que dela faz o Ministério da Justiça. Mas há ainda um outro problema que tem a ver com a promoção dos escriturários. Dado o descongelamento das carreiras que ocorreu em 2018, para 2018, na Lei do Orçamento de Estado para 2018, 510 escriturários ficaram em condições de serem promovidos. Acontece que desses 510 foram promovidos 249 e não foram promovidos 261. Ninguém percebe. Nem porquê, nem qual é o critério. Porque é que se ficou dentro dos 249, ou seja, porque é que não foram promovidos todos os 510 que reuniam as condições para isso, e qual foi o critério para que uns façam parte dos 249 e outros façam parte dos 261. Isto é mais uma situação que, de facto, não se compreende, não é aceitável e gostaria de saber o que é que o Governo tenciona fazer relativamente a isso. Há ainda um outro problema que tem a ver com o abono para falhas. Foi anunciado que no Orçamento de Estado para 2020 que existia uma cabimentação de 1 milhão de euros para o abono para falhas aos trabalhadores dos registros. Acontece que alguns trabalhadores foram abrangidos por esse abono para falhas, mas não todos. Ou seja, há um conjunto significativo de oficiais de registro que não recebem este abono para falhas. Já foi admitido pelo Governo que isso estava dependente de um despacho que deveria ter sido emitido. Esse despacho não terá sido emitido e, portanto, há um conjunto significativo de oficiais de registro que não recebe o abono para falhas que lhe era devido. E, portanto, pergunto o que é feito desse despacho, que esse despacho vai ser emitido e quando. E porquê esta situação de desigualdade. Finalmente, em matéria ainda salarial, a contabilização dos pontos do CIADAP, ou seja, até agora os pontos contabilizados não foram reconhecidos relativamente às progressões na carreira e, portanto, gostaria também de saber porque é que essa situação se verifica e porque é que não há uma aplicação, porque é que, que o sistema de avaliação não está a ter consequências na progressão nas carreiras. Claro que há outras questões, não apenas remuneratórias, alguns problemas já aqui referidos e que não abordarei, para não haver repetições excessivas. Eu gostaria que a Sr. Estado confirmasse a informação que nos tem sido dada da obsolescência tecnológica dos equipamentos informáticos dos registros de notariado. Referem-nos que há equipamentos em funcionamento com 15 anos, com 10 anos, o que todos sabemos que em matéria informática isso é dramático, do ponto de vista da obsolescência dos equipamentos e que obviamente não deixa de ter consequências na operacionalidade dos serviços. E foi também colocada aqui uma questão que eu enfim, também referiria, porque de facto é importante, relativamente à segurança dos registros, tendo em conta a existência legal de uma série de registros que são feitos por mero depósito, sem que haja um apuramento, de facto, da segurança jurídica, naturalmente por profissionais habilitados, que garante a segurança aos cidadãos relativamente à veracidade daquilo que consta dos registros que são feitos. E, portanto, gostaria de saber se o Governo está a refletir sobre esta situação e se considera que a melhor solução para garantir a qualidade dos registros é apostar no caráter generalista dos funcionários de registros ou se não reconhece que a qualidade do nosso sistema registral beneficiaria com a especialização e não com o caráter generalista dos funcionários. E creio que a evolução que se tem verificado é um pouco no sentido de cada vez mais generalista dos oficiais de registro poderem abarcar as várias áreas de especialização, quando, ao contrário, talvez se justificasse, mas a Sra. Estado dirá o que pensa sobre isso, que houvesse um grau de especialização maior por parte destes funcionários. Vou
concluirei por agora, depois creio que ainda haverá uma última possibilidade mais curta, eu naturalmente que a aproveitarei. Muito obrigado. Obrigado também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido das Pessoas, Animais e Natureza. Sr. Deputado Nelson Silva, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas à Sra. Secretária de Estado e, obviamente, saudar todos os deputados e deputadas aqui presentes e online. De facto, os problemas que nós estamos aqui hoje a debater, muitos deles não são novos, não advêm da pandemia, já são debatidos há largas décadas até, e estão intimamente ligados àquilo que é a funcionalidade, ou melhor, a operacionalidade dos serviços públicos a nível geral no nosso país. De facto, os funcionários fazem o que podem com as condições que lhes são dadas, e nós, obviamente, que quando olhamos para esta situação, em particular dos registros e notariados, em que consistentemente, eu não vou repetir aquilo que alguns deputados de outros grupos parlamentares já afirmaram e corretamente, que não é dar mais tarefas a uns serviços que já estão historicamente depredados de recursos humanos e com graves falhas, digamos assim, para atender todos os utentes e todas as necessidades que existem atualmente nos serviços, não é uma boa política se não for acompanhada também de um reforço, quer de recursos humanos, quer próprio orçamento. E, obviamente, eu aqui estou a falar das competências que o IRN vai receber do CEF, advindas do CEF, em que vai adicionar uma pressão muito grande a uns serviços que já estão naturalmente sobrecarregados. Não nos parece boa política, não nos parece minimamente inteligente que se ignore por completo os recursos humanos que serão necessários para colmatar as necessidades de hoje e também, obviamente, para colmatar as necessidades do futuro com estas novas competências. Depois, há uma tentação, mas aí também não é só o governo português que sucumbe a esta tentação, mas são vários outros governos a nível europeu, que existe em vamos digitalizar os serviços e isto vai ser a nossa salvação. E nós aí já não precisamos de contratar pessoas novas para o atendimento presencial. Isto até pode funcionar se for acompanhado, obviamente, de uma política do género de não deixar ninguém para trás. Porque, como nós sabemos, no nosso país há muita gente que não tem competências nem valências suficientes para fazer, por exemplo, um agendamento online. Por exemplo, porque ligar para o IRN é quase impossível. É uma montanha-russa que eu próprio, e como todos nós, eu creio, já passámos por ela e que não é uma experiência agradável, é quase impossível. E depois, obviamente, também temos que dizer que apesar de 90%, mais de 90% da população portuguesa residir no litoral ou junto a grandes centros urbanos e até ter uma qualidade interessante naquilo que são os serviços de internet, a verdade é que existe outra fatia da população que não tem acesso facilitado nem a computadores, nem a uma boa ligação de internet que lhes permita fazer isto. Ora, a digitalização é importante, a digitalização é interessante, mas não quando é a única solução, sem ser acompanhada de uma estratégia mais abrangente. Depois, obviamente, nós vimos com grande preocupação os atos de agressão para com funcionários dos serviços de notariado, que muitas vezes são alvo, também acontece nas repartições das finanças. E, obviamente, há aqui, e eu creio que o sindicato refere isto, e bem, que estas agressões ocorrem muitas vezes da frustração das pessoas com a falta de atendimento, que não é culpa dos serviços em si. E, obviamente, o Governo tem que sentir que tem uma cota-parte de responsabilidade nestes casos de agressões, porque tudo bem que não estou a dizer que o Governo é responsável pela violência física que uma pessoa perpetrou sobre outra pessoa, funcionária do IRN. Mas tem que sentir responsabilidade de saber a causa deste tipo de problemas que ocorrem e não dar a resposta adequada. Depois, também os serviços de registro e notariado afirmou que não têm a mínima possibilidade de aumentar o atendimento presencial. E eu passo a citar,
quando não existe qualquer hipótese de disponibilizar mais postos de atendimento, atendendo às disposições legais atualmente em vigor que mantêm a obrigatoriedade de serem cumpridas as recomendações da DGS relativas à lotação dos espaços. E eu completo esta citação ao dizer isto já era uma realidade pré-Covid. Obviamente as normas da DGS vieram agravar uma situação porque as necessidades aumentaram ou mantiveram-se e o atendimento presencial foi reduzido. Depois, há aqui duas questões que eu gostava que a senhora Secretária de Estado pudesse ajudar aqui à reflexão, que é se todos os postos de trabalho disponíveis para o atendimento estão ocupados com os agendamentos, porque é a realidade de hoje em dia, quem vai atender os milhares de cidadãos que se vão deslocar massivamente para o tal atendimento espontâneo? Quem é que vai impedir estes cidadãos de entrar nas instalações e, já agora, com que legitimidade é que se vão impedir os cidadãos de entrar nestas instalações? Por fim, uma última questão é que foi recebida a comunicação do Conselho Diretivo Regional do Norte, do Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e do Notariado nesta comissão, referindo que este sindicato requereu, em 14 de abril de 2021, uma reunião à senhora Presidente do IRN, doutora Filomena Rosa, e que não foram recebidos. Gostava de saber se tem conhecimento desta situação e se esta situação ainda se mantém. Obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado, pelo cumprimento escrupuloso do seu tempo. Dou agora a palavra, pergunto se o Chega também pretende usar da palavra. Sendo esse o caso, dou a palavra ao Sr. Deputado, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos à Sra. Secretária de Estado. Isto falar no fim tem vantagens e desvantagens. Neste caso tem a vantagem de que todas as perguntas que seriam para fazer, que eu teria que fazer à Sra. Secretária de Estado, estão feitas. E, portanto, ouvirei com toda a atenção as respostas, que serão respostas também às perguntas que eu iria fazer. Portanto, não vou sequer gastar os meus 3 parcos minutos para poupar de tempo à Comissão, como é evidente, à Sra. Secretária de Estado. Apenas gostaria de frisar que, de todas as questões postas, há 2 que me preocupam particularmente. Uma é a segurança jurídica do sistema, que me parece que é bastante frágil. E a segurança jurídica é fundamental, porque o sistema de registro de pessoas e bens é crucial na segurança jurídica dos negócios e logo isto tem um efeito direto e importante sobre a economia do país. Outra questão que me preocupa também e muito é a privacidade. A privacidade é um direito absoluto que tem de ser rigorosamente acautelado e, de facto, não o está a ser. De qualquer forma, estas questões já foram postas, não vou repeti-las com outras palavras, como é evidente, estarei atento às respostas que serão dadas aos senhores deputados, às senhoras deputadas e aos senhores deputados que me precederam. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora Secretária de Estado tomou nota, o Sr. Deputado Pacheco de Amorim. Tem então a palavra a senhora Secretária de Estado por um período de até 30 minutos. Penso que conseguirá abordar as várias questões, até porque elas se entrecruzam em vários aspectos, mas em caso de necessidade eu depois tentarei colmatar eventualmente alguma questão que fique por responder. Senhora Secretária de Estado, tem então a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada também pelas questões colocadas. De facto, nós temos as questões que se vão intercruzando em, parece-me, 3 ou 4 áreas. A primeira, a questão dos recursos humanos, a segunda, associada aos concursos, a terceira, mais ligada também às instalações e às componentes mais técnicas dos sistemas, a questão das assimetrias salariais no sistema remuneratório e depois temos aquelas que são fascinantes e que, portanto, até poderia ter aso a outro tipo de discussão que tem a ver com a segurança jurídica, a questão dos atos autênticos e tudo aquilo que está a falar. Portanto, mas por ordem eu continuei a seguir as perguntas que o Sr. Deputado António Filipe colocou e a pouco e pouco passaremos para as restantes. No contexto dos recursos humanos,
quando se faz esta comparação entre aquilo que é a falta de efetivos que nós temos, comparando aquilo que é 2001 e 2021, a situação tem que ser vista também na conjuntura onde estamos a viver. Nunca, do nosso lado, foi colocada a questão de se dizer que somos contra ou que não sabemos que há falta de pessoal. A questão aqui é qual pessoal e de que maneira que este pessoal deve ser colocado. Porque isto entronca com a outra questão que todos colocaram a propósito da especialização. A especialização, quanto maior ela for, necessita de gente para a poder cumprir. O atendimento massificado, exatamente porque é mais generalista, pode ter outro tipo de pessoas que não sejam oficiais de registro. E tem sido esta o nosso ponto de partida. Por isso, quando nós falamos em termos das necessidades de trabalhadores, que em termos dos mapas de pessoal, e é bom que recorde, e perdoe-me, não o estou a fazer por outra forma que não seja somente encontrar aqui a narrativa certa, que é, os mapas de pessoal anualmente aprovados são aprovados com base naquilo que são as previsões possíveis, que não significa a total utilização desses lugares. São aquilo que é previsível e de acordo com as necessidades e de acordo com aquilo que existe do ponto de vista financeiro do organismo, todos os anos ele vai poder colocar esses trabalhadores. No caso do IRN, de facto, o que nós temos é neste momento uma situação em que, estando nesta altura terminada o concurso interno, o tal concurso que o Sr. Deputado referia há pouco, a propósito da recolocação dos trabalhadores, seja os 150 conservadores, sejam os 450 oficiais de registro, estando agora colocados, nós temos a possibilidade de começar a abrir exatamente lugares para aquilo que efetivamente é necessário. E por isso avançámos com o concurso de 40 conservadores e de 100 oficiais de registro. Mas, acima de tudo, o que nós vamos ter que retirar é, de facto, os oficiais especializados a fazer atendimento generalista e poder passar para ter um atendimento bastante mais focado naquilo que é a sua função. E, desse ponto de vista, o trabalho que vai começar a ser feito é este. O Governo vai seguramente contratar e vai avançar com os concursos externos à medida das necessidades. Neste momento está a ser feito um grande estudo por parte do IRN para o que vai ser o futuro nos próximos 5 anos do IRN, usando exatamente como base esta componente que acabei de referir. A outra área que se estava a falar tem a ver com as instalações e com a privacidade. Foi um dos aspectos que o Sr. Deputado referiu num primeiro momento. As lojas do cidadão, como sabe, foram criadas numa altura em que se estava, de facto, a criar uma divisão entre o que seria o atendimento generalista e o atendimento que ficava no back-office, ou seja, nos próprios serviços de atendimento para zonas mais especializadas. Esse modelo de atendimento existe até hoje, mas, do ponto de vista daquilo que é o atendimento nas conservatórias, já foi criado um novo layout que vai permitir e que já permite essa privacidade. Se fizerem o favor de se deslocar às novas conservatórias que já estão neste momento organizadas, no caso da Amadora, um caso infelicíssimo que há anos se mantinha naquele centro comercial em condições absolutamente indignas, neste momento tem exatamente esse modelo que eu há pouco referia e que foi desenvolvido com o suporte e com o apoio dos próprios trabalhadores, que é importante também referir esse aspecto. E o mesmo se passa no Porto de Pestanas e o mesmo se passa, por exemplo, agora na Marinha Grande. E, portanto, sempre que agora fizermos um modelo de reeducação, voltaremos seguramente a tratar dessa matéria e ela está perfeitamente garantida. Sobre a questão do sistema remuneratório e as assimetrias salariais. Sr. Deputado, e acho que esta também provavelmente responde também a uma das questões que todos têm vindo a ser colocado. Se calhar eu preciso fazer, se me permitirem, só uma pequena viagem histórica. A situação dos registros de notariado funcionava desde sempre com duas componentes em termos de vencimento. Tinha o vencimento de categoria e tinha uma parte que era o vencimento de exercício que estava indexada à produtividade da conservatória onde a pessoa está. Em 2001, e até por força, na altura até da privatização até do notariado, enfim, todo o processo a seguir, foi criada uma reforma, digamos assim, do sistema emolumentar, do regime emolumentar. Na época, considerou o legislador que não havia condições, porque havia um retrocesso salarial para muitos deles, que não havia condições para fazer essa reforma do regulamento emolumentar.
e daí saiu a Portaria 1448/2001, que manteve-se em vigor até 2019, que congelava no tempo o valor da componente variável que cada conservador ou cada oficial de registro recebia quando estava na conservatória. E, portanto, foi isto que nós tivemos e foi esta situação. Ou seja, se falamos de assimetrias salariais, na verdade elas sempre existiram. Porque na própria conservatória havia pessoas que ganhavam um determinado valor e havia outras que ganhavam outro, porque vinham de outra conservatória. Portanto, esta é a realidade na qual nós vivemos. E posso dizer-lhe que foi preciso, de facto, e o Governo aí teve coragem, teve muita coragem, para em 2019 agarrar nesta situação e dizer nós temos que resolver isto. E esta situação tinha que ficar resolvida como? Primeiro, depois de intensíssimas negociações com os próprios sindicatos e com o apoio absolutamente também claro do Ministério das Finanças, avançámos primeiro para uma questão que foi juntar as duas componentes e passarmos a ter uma remuneração de base. E essa remuneração base correspondia exatamente ao valor daquilo que é o vencimento de exercício e daquilo que é o vencimento de categoria. Sendo que este primeiro era fixo, o tal segundo variável que estava congelado desde 2001. Portanto, o valor pelo qual nós passamos a dar para todos os trabalhadores, tendo por base aquilo que historicamente nós mantemos, que é claramente os direitos adquiridos dos trabalhadores. Nunca se colocou em cima da mesa outra situação, e o mesmo se passou em 2001, e o mesmo se passou em 2019, que foi não afetar os direitos adquiridos dos trabalhadores. E, portanto, desse ponto de vista, estas duas componentes foram integradas no vencimento base e hoje, efetivamente, existe a situação que eles foram reposicionados depois na posição remuneratória na tabela geral, em nível não inferior à primeira posição da categoria para a qual transitaram, e sendo que aqueles que estavam abaixo dessa mesma posição foram valorizados nos valores que foram necessários. Nós tivemos cerca de 86 trabalhadores em que foram reposicionados numa base entre os 7,17 euros e os 160,19 euros. E estou a dizer-te com este pormenor porque é daqui que tudo parte. E é natural que neste momento, para que não para que não se ponha em causa a garantia do princípio do não retrocesso salarial, é natural que hoje na conservatória estejamos a viver com pessoas que vêm com um salário A e pessoas que estão com um salário B. Mas de outra forma, como é que nós garantiríamos isto? Aquilo que está a acontecer é que, naturalmente, conforme também a evolução da própria carreira, digamos assim, dos trabalhadores, e em momentos futuros, seguramente esta situação se irá diluindo com o tempo e com a entrada de novos trabalhadores que vêm já na carreira e com o outro tipo digamos assim, de remuneração que foi acordada e definida e que está neste momento completamente clara na tabela salarial, a situação se diluirá naturalmente com aquilo que é o tempo. Agora, isto é o ponto de partida das assimetrias salariais. Agora, há uma coisa também, Sr. Deputado e Srs. Deputados, que gostaria de deixar claro. Nunca houve do lado do Governo outra intenção que não fosse clarificar, tornar transparente toda esta situação, mas nunca pondo em causa aquilo que são os direitos adquiridos dos trabalhadores. E foi isso que nós fizemos ao longo deste tempo. E nesta altura não há mais nada que possamos dizer, a não ser, naturalmente, prosseguir por esse mesmo caminho. Respondendo à questão colocada pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Partido Socialista, que agradeço, voltamos a esta questão desta reflexão conjunta a propósito dos recursos humanos e esta questão do compromisso entre a mobilidade e os concursos externos, que claramente tem a ver, e isto também genericamente com as questões também que nos foram colocadas, que tem a ver também com esta reflexão que coloco às senhoras e senhores deputados. A especialização e tudo aquilo que nós pretendemos para aquilo que seja o futuro dos registros tem a ver com a seguinte questão. Permitam-me só mostrar-vos um mapa que trouxe, que perdoem-me o à vontade, mas acho que é bom só para poderem ver o que aqui está. Este mapa, conseguem ver? Este mapa representa o quê? A cor azul corresponde ao atendimento presencial e a cor de laranja corresponde ao atendimento não presencial. O que é que eu quero dizer com isto? O que nós vemos nesta primeira parte, que corresponde aos anos 2019 e 2020, é uma mancha bastante alargada daquilo que é atendimento presencial e o cor de laranja é o atendimento não presencial. A mudança de paradigma que está a acontecer e também com todo o processo de digitalização que foi ocorrendo, o cor de laranja foi se invertendo.
E o que acontece é que nós, neste momento, como podem ver, já na parte final, que é aquela onde nós agora estamos, já veem que há uma inversão muito grande entre aquilo que é atendimento presencial. Neste momento, quebrámos a tabela da metade, ou seja, no cartão de cidadão, 1 milhão de atendimentos presenciais, 1.200.000 não presenciais. É disto que nós estamos a falar em termos societais. E independentemente, e tendo sempre em mente, que aquilo que está em causa não é criar condições para que aqueles que não querem ou não podem usar o digital não possam ter acesso ao seu serviço, bem pelo contrário, a digitalização vai permitir que até esse atendimento assistido seja muito mais interessante, seja muito mais simples, seja muito mais transparente e que as pessoas tenham um atendimento mais rápido. Porque não se está a pôr em causa o atendimento presencial. O que se está a dizer é que vamos digitalizar para dar melhor atendimento presencial. Esse é que é o ponto que é essencial. E, de facto, a sociedade está a mudar. A visão que a pessoa tem hoje do que é o serviço online e daquilo que é o serviço presencial também está a mudar. E desse ponto de vista, que do ponto de vista da mobilidade e do ponto de vista dos recursos humanos, também vamos ter que fazer transformações nos próximos anos que permitam não só responder ao atendimento presencial massificado, por isso é que estamos a falar da entrada de mais técnicos, mais assistentes técnicos para esse atendimento generalista e puxar cada vez mais os oficiais de registro e os conservadores para aquilo que é o seu motivo essencial de existência, a segurança jurídica, a publicidade, o ato registal. E é disso que nós estamos a falar e nunca foi outra a visão do Governo sobre esta matéria. E este é um aspecto que gostaria também de referir a propósito da estratégia de digitalização do setor e, ao mesmo tempo, quais os objetivos que queremos fazer em termos de recursos humanos. Penso que esta questão associada à componente do parque tecnológico, esse é, de facto, claramente o desafio maior que temos. Nós fizemos aquisições e, nestes últimos anos, deixem-me dizer que nos últimos 2 anos, adquirimos mais de 2.500 máquinas, mais de 350 portáteis para colocar nas conservatórias com maior dificuldade. Também é verdade que o desinvestimento, também é verdade que as situações que ocorreram no passado também levaram a casos em que temos conservatórias com equipamento mais velho. Mas essa recuperação está a ser feita. Foi feita uma aquisição de material e temos neste momento previsto no contexto do PRR uma transformação absolutamente única daquilo que vai ser o futuro do IRN. E o que é que esse futuro vai trazer? Vai trazer outras plataformas tecnológicas, a melhoria das que existem e a renovação de tudo aquilo que neste momento é efetivamente necessário vir a renovar. Por isso, no final da questão que a Sra. Deputada Joana Sá Pereira colocava a propósito do atendimento e da sobrecarga das mesas no verão, agora voltando ao princípio sobre a questão do agendamento e dos níveis de atendimento, aquilo que nós estamos neste momento a fazer, e penso que aqui se junta também com a pergunta do Sr. Deputado do PAN, a propósito de como é que nós vamos resolver a questão do atendimento por marcação e o atendimento espontâneo. Eu acho que nós todos também temos noção que estamos a viver num momento mais difícil de todos os processos de transição. Nós saímos do desconfinamento e ainda estamos em desconfinamento, por isso é que estamos de máscara ainda nesta sala, significa que muito pouca coisa ainda mudou de um processo que no último ano e meio nos tem a todos sussurrado. E, portanto, o que acontece neste momento é nós temos o atendimento por marcação que já vinha antes da abertura do espontâneo, há meses que nós estamos a fazer naturalmente só atendimento por marcação prévia. E, portanto, nós estamos a viver um momento em que temos que harmonizar, por um lado, a resposta a esse atendimento prévio já feito, mas, ao mesmo tempo, os novos postos de atendimento em espontâneo. E é isso que está, nesta altura, a ser feito e que vai ser feito. E de tal maneira que se abriu o atendimento ao sábado no Campos de Justiça, para poder dar resposta ao espontâneo, tudo o que é cartão de cidadão, tudo o que é passaporte. Também se vai abrir noutros locais. E vamos continuar a trabalhar com a área governativa da memorização administrativa para encontrar as melhores soluções na área do atendimento, seja em espaço cidadão, seja de outra natureza. Isto não responde à totalidade daquilo que é a tensão que se pode hoje viver, mas na verdade ela é originada por isto. Porque tivemos que juntar o atendimento que já estava reservado àquele que vem espontaneamente. Mas está a ser feito. E as coisas estão a melhorar e seguramente irão melhorar. Sra. Deputada Mónica Quintela, a Sra. Deputada referiu um aspecto que é para todos nós muito querido e muito importante, que é a questão da segurança jurídica. A questão que referiu há pouco, até a propósito do depósito de documentos, etc. Nós estamos a falar de matérias que
que vêm de 2006, portanto, quando se fez a primeira grande reforma em termos daquilo que se falou na época da desformalização de atos. Até hoje, e casos como o caso da empresa Na Hora ou de outra natureza, que também foram muito arriscados na altura, que também foram... Porquê? Porque estavam a ser inovadores. Porquê? Porque estavam a dizer por que não fazer de forma diferente. E se nós ficássemos sempre agarrados aos mesmos preceitos, continuaríamos hoje, se calhar, a usar o mesmo livro de contraditórios deste tamanho que tínhamos para o registro predial. Portanto, há momentos de viragem. E em 2006 houve, de facto, quando fizemos a empresa Na Hora, e nessa altura se disse vamos juntar num único balcão, digamos assim, uma série de serviços para que o empresário ou o futuro empresário possa ter a sua empresa, mas ao mesmo tempo aquilo que fizemos foi vamos olhar para isto sempre no suporte no contexto das conservatórias, e por isso estava nas conservatórias, e por isso estava nas lojas de cidadão, com funcionários na altura só do IRM, e só depois, quando se passou para a empresa online, é que passámos a ter a possibilidade de ter atendimento assistido também para a criação de empresa. E eu podia fazê-la a partir da minha própria casa. Por isso, aquilo que se está a fazer... Perdão? Não há problemas terríveis, que eu conheça, não tenho assim muitos problemas terríveis nestes últimos anos e já temos 400 e tal mil empresas, 80 mil empresas criadas no online, enfim, mas não interessa. Mas aquilo também que lhe queria falar a propósito desta proposta que está neste momento para a promulgação do Sr. Presidente da República dos atos autênticos. As questões que se colocam neste momento foram muito pensadas. Nós estamos a falar de um piloto que tem como objetivo começar a verificar exatamente e responder tecnologicamente, com a videoconferência, a possibilidade de, se estamos a ter a coação, está a ser coagido, e, portanto, há várias formas de resolver essa situação. A câmara é colocada em 360 graus e, portanto, eu consigo ver o que está a acontecer. A outra coisa é, e isso algumas ordens profissionais também têm colocado a questão de poder ter mandatários junto quando faz os atos, porque, repare, Sr. Deputada, o único ato aqui que pode ser feito, digamos, praticamente com o cidadão diretamente, que é aquilo que já hoje faz administrativamente, é o divórcio por mútuo acordo. A questão da casa pronta ou outros atos dessa natureza serão sempre feitos com o acompanhamento que é normal, ou por um conservador ou por mandatários. Aquilo que nós estamos a falar sobre a questão da identidade das pessoas, ela é garantida, Sr. Deputada, pelo cartão de cidadão. Porque não há... Sim, Sra. Deputada, claro que sim. O sistema está montado exatamente para isto. A pessoa entra, mete o cartão de cidadão, na hora, portanto, é como se tivesse uma sala de espera, entra, mete o seu cartão de cidadão e é confirmada a sua identidade. O outro mete, o outro mete, o outro mete. A partir desse momento, um conservador... Não, peço desculpa. Aquilo que... Pronto, mas peço desculpa, o diálogo. Mas nessa altura, Sr. Deputado, isso é a mesma coisa? Bem, portanto... Mas, como dizia, o ato é confirmado com o cartão de cidadão e a senhora conservadora ou o senhor conservador que estiver nessa altura a ser o orquestrador dessa ação, dará então início à ação depois de todos terem confirmado a sua identidade. Portanto, não há, neste momento, que eu saiba... Sra. Deputada, não pode interromper, entrar em diálogo. Isto só significa que o assunto é fascinante, mas, em todo o caso, terei todo o gosto depois de explicar melhor, e tem toda a razão em ter preocupações, porque nós também a temos. Porque nós nunca iríamos avançar com um documento desta natureza e com esta complexidade se não tivéssemos a certeza também do que estávamos a fazer. E por isso também estamos perfeitamente abertos para poder estudar em conjunto novas soluções que possamos introduzir para dar maior segurança, do mesmo modo como o cadastro fizemos. E, como sabem, tem sido um trabalho bastante escrutinado, bastante apoiado por toda a gente e, neste momento, não tem as situações que se poderia colocar em termos dessa natureza. A Sra. Deputada falou sobre a questão da Lei da Nacionalidade e as questões associadas aos atrasos. Nós estamos com um valor em termos de atraso não, processos que entraram na conservatória e que estão à espera de digitalização, ou seja, aqueles que ainda vieram por correio, são 90 mil. E depois temos todos aqueles que depois digitalizados entram para a rede. Porquê que não está tudo na CRC? Porque não tem que estar. O processo da nacionalidade, sobretudo alguns artigos da nacionalidade, podem ser bastante mais, digamos, como no caso dos extraditas, não é? Portanto, a questão da naturalização por essa via. As outras são todas tratadas na Conservatória dos Registros Centrais.
Agora, há uma, de facto, essa que tem a ver com o pedido de nacionalidade por origem dos sefraditas, que está desenvolvida, que está neste momento também colocada nas outras conservatórias. Mas nós estamos neste momento numa fase final de adjudicação de um sistema, e perdoem-me falar da tecnologia, porque a tecnologia não é um fim a si mesmo, mas é um grande suporte para a melhoria da qualidade. E, desse ponto de vista, está neste momento já em fase de adjudicação um sistema que vai permitir agilizar, digamos assim, a tramitação processual e que nos vai também permitir, seguramente, no futuro, apoiar melhor aquilo que são os trabalhos nas conservatórias nesta área. Sobre a questão do parque informático, Sr. Deputado, foi exatamente aquilo que eu acabei de referir e que estamos, tanto, a trabalhar de forma intensa para esse fim. E as verbas para limpeza de Covid que tínhamos apontado, aquilo que eu tenho no orçamento são 500 mil euros que estavam apontados. Não sei se é o valor final, mas era o valor que estava inicialmente referido, €500 mil. Em todo o caso, pedi também mais alguns pormenores só para ter a certeza e rigorosamente dar-lhe esse valor. Sobre a questão dos abonos para falhas, as assimetrias salariais já falámos, e sobre o abono para falhas, que também se prende àquilo que o Sr. Deputado António Filipe falava há pouco. A questão do abono para falhas está no seguinte modo. Foi feita uma decisão gestionária do Conselho Diretivo para os assistentes técnicos. Todos os assistentes técnicos que têm atendimento, que estão neste momento, digamos, que manuseiam valores, estão a poder receber e estão a receber um valor associado ao abono para falhas. E tanto é assim que já pagámos este ano 234 mil euros em abono para falhas para esses assistentes técnicos. No caso dos oficiais de registro é diferente. Foi feito o pedido à DGAIEP para nos dar a indicação se era ou não possível fazer esse abono, e o que nós temos como indicação é que, estando os oficiais de registro numa carreira especial, aquilo que nós estamos neste momento à espera, e era o tal portaria que eu penso que o Sr. Deputado António Filipe se referia há pouco, tem a ver com a regulamentação da tabela única dos suplementos da administração pública, e que ainda não foi aprovada, e sem a qual é entendimento da DGAIEP que estes trabalhadores não têm direito a receber abono para falhas sem esta regulamentação estar feita. E é essa a razão porque os oficiais de registro não estão a receber abono para falhas. E, voltando àquilo que o Sr. Deputado José Manuel Pureza falou, referiu uma coisa importante, que é o déficit crónico das necessidades crónicas de atendimento estão também muito ligadas ao facto de termos novas valências para as quais poderemos não estar a dar respostas. Estamos a falar de valências que vêm desde 2000, 2001, 2006, sobretudo, quando falamos de coisas como a casa pronta, em prazo na hora, etc. Mas, de facto, eu não posso deixar de dizer, sempre que nós metemos essas novas funcionalidades, elas vieram alterar o modo de trabalhar daquelas pessoas, mas não vieram acrescentar trabalho àquelas pessoas. Bem pelo contrário, até vieram aliviar em alguns casos. Porque, utilizando tecnologia e utilizando um modelo mais racional associado a esses balcões, quando se falou da casa pronta, antigamente também era necessário fazer a escritura, claro, mas tinha que ir a um sítio, depois tinha que ir a outro, depois tinha que ir a outro. Porque quando se falava da empresa na hora, eu tinha que ir a 7 sítios diferentes. E aquilo que se fez foi juntar tudo isto de maneira a que num único local eu pudesse tratar e tecnologicamente se pudesse enviar informação. Nós retirámos efetivamente peso e carga ao atendimento. E isto aconteceu em 2006. Nós estamos em 2021. E em 2021 nós continuamos a ter exatamente estas valências a funcionar, mas que já estão naturalmente integradas naquilo que é o dia-a-dia destes trabalhos. E não nos esqueçamos que isto, naturalmente, não escamoteia a necessidade de ter entrada de trabalhadores. Nada disso. O que eu estou a dizer é que uma coisa não tem a ver com a outra. Precisamos de trabalhadores, mas não precisamos porque estas valências foram introduzidas. Elas só vieram foi substituir aquilo que já existia. Mas, naturalmente, é preciso trabalhar nessa mesma perspectiva. Sobre a questão do sistema remuneratório, Sr. Presidente, eu penso que já respondi, tendo em conta que a pergunta foi sempre mais ou menos a mesma, sobre a questão de ter-se alterado a competência territorial e, por isso mesmo, então havia a diferença do vencimento de exercício. Sim, pelas minhas anotações, o Sr. Deputado António Filipe, ainda não, o Sr. Secretário de Estado não se referiu
à questão concreta da promoção dos escriturários e à questão do CIADAP. É verdade. Obrigada, que esse também é um aspecto importante. Essa também foi uma questão que foi colocada aqui também a vários níveis e a questão da promoção dos escriturários. Tem toda a razão. Nós apontámos e avançou-se com a promoção dos 500, estava só a ver aqui o valor, são 540, são 500, peço desculpa, agora passou-me, o Sr. Deputado António Filipe disse o número certo, 510, muito obrigada. 510 funcionários que estavam nesta situação. Na altura, o Ministério das Finanças entendeu que deveria fazer a promoção somente a partir de determinado índice salarial e apontou três posições remuneratórias a partir da qual iria então fazer, digamos assim, a passagem, ou permitir a passagem dos funcionários à categoria de escriturário superior. Por isso, 249 avançaram e os outros ficaram. Está neste momento e continua no Ministério das Finanças a proposta que o IRN já fez para os restantes. Eu diria que é uma questão de aguardarmos e a situação poderá ficar resolvida. A outra questão que foi colocada tem a ver com o CIADAP, não é? A questão da contagem dos pontos no contexto do CIADAP. E deste ponto de vista, permitam-me somente dar a seguinte nota. O CIADAP está nesta altura, está fechado, o CIADAP, portanto, 2018 e 2017-2018, vai agora fechar 2019 e 2020, e a contagem dos pontos, o que é que se passou com isto? Antes de nós termos a alteração das carreiras e do novo sistema remuneratório, de facto, tínhamos trabalhadores que tinham chegado ao topo da sua carreira e que já não tinham mais nada, digamos assim, ao topo da categoria e não tinham mais por onde progredir. Então, os pontos foram acumulando. Foi parceiro da DGAEP e foi imediatamente colocado também em termos do IRN, em janeiro de 2020, assim que se começou a funcionar em termos da nova carreira, a seguinte metodologia. Todos os trabalhadores que receberam revalorização salarial por conta desta tal passagem para o primeiro nível da nova categoria para a qual ingressavam, não recebiam, não tinham acesso, digamos assim, a contabilizar os pontos de CIADAP. Os restantes tiveram. E, por isso, essa situação e essa reposição e esse trabalho foi feito pelo IRN e tem vindo a ser feito. E, portanto, desse ponto de vista, também está respondido. E penso que... Há mais uma questão concreta, pelas minhas notas apenas, as outras, genericamente, a Sra. Secretária de Estado abordou, foi colocada pelo Sr. Deputado Nelson Silva, que tem que ver com a reunião pedida pelo sindicato em abril, salvo erro, e que até agora não teve resposta. Certo. Sr. Deputado, daquilo que eu sei, o Instituto de Registro Notariado e a sua direção têm recebido sempre todos os sindicatos e com bastante regularidade. Em particular, da questão do Externo Norte, não faço ideia, portanto, naturalmente, se isso acontece. Agora, uma coisa é certa, não há, nem nunca houve, portas fechadas a qualquer trabalho, a qualquer negociação e em receber-se os sindicatos. Isso é que a direção do IRN o tem feito. E penso que... Sim, pelas minhas notas também, de uma maneira ou de outra, independentemente dos senhores deputados ficarem mais satisfeitos ou menos, as questões foram abordadas. Pergunto aos senhores deputados se pretendem uma segunda ronda, havendo inscrições, com certeza. Vamos então fazer uma segunda ronda, 2 minutos a cada senhor ou senhora deputada, e depois a senhora Secretária de Estado responderá por um tempo equivalente ao global das questões no final. Começando então pela Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, até na esteira do que respondeu agora ao Sr. Deputado Nelson Silva, propostas de negociações, a plataforma do Sindicato dos Registros tem dito várias vezes que o Governo abandonou as negociações com estes profissionais de registro, portanto, e que as portas estão fechadas. Perguntamos, sabemos também que presentemente estão pendentes nos tribunais administrativos,
mais de 88 processos. Eu tenho a listagem dos processos todos, mais de 88 processos, portanto, em tribunal. Sabemos que tem havido decisões em primeira instância contra o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça tem sucessivamente, de resto, enfim, no exercício de um direito que lhe confere, interposto recurso dessas decisões. Eu pergunto, vai o Ministério da Justiça continuar o diálogo com estes profissionais de registro através das vias judiciais, através do recurso aos tribunais, ou vai cumprir a lei da contratação, da negociação coletiva e vai efetivamente recebê-los e conversar e entabular as negociações de forma a que seja um entendimento, enfim, pelo menos ouvir as suas reivindicações, pelo menos dar a atenção que se impõe, até pela dignidade e pelo respeito que estes profissionais da área da justiça, de uma área absolutamente basilar, nos merecem e que se impõe que o Governo entabule estas conversações, portanto, com estes profissionais. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, muito obrigado. Das várias questões que foram colocadas, houve uma que eu não registrei a resposta, creio que ela não terá sido dada, mas, enfim, admito que me possa ter escapado, que tem a ver com a morosidade dos concursos. Ou seja, o facto de os concursos para 150 lugares de conservador e 565 lugares de oficial de registro foram abertos em agosto de 2019, portanto há mais de 2 anos, e ainda não estão concluídos. E, portanto, gostaria de saber, claro que associamos isso a uma enorme carga burocrática que resulta da portaria aplicável de 2019, de 184/2019, 10 de maio, mas gostaria de saber como é que tenciona resolver isto, ou seja, como é que tenciona fechar estes concursos, se não tenciona rever esta portaria e os seus critérios por forma a que isto não seja assim, porque estamos a falar de concursos internos e temos exemplo no Estado de outros concursos internos em que isto não se passa, ou seja, nós vemos a movimentação de magistrados para os conselhos superiores, vemos a colocação de professores, ou seja, concursos internos que têm a celeridade e, portanto, não se compreende que em matéria nesta área, que ao fim de 2 anos os concursos ainda não estejam encerrados e concluídos. E quando a Sra. Secretária de Estado nos fala agora de concursos externos, enfim, que vão colmatar, já aqui foi dito, que é uma gota d'água, e de facto é, relativamente às necessidades, os números que aqui nos referiu deste concurso, é de facto números muito exíguos, mas o nosso receio é que se eles demorarem 2 anos, daqui a 2 anos a situação estará muito pior e, portanto, que garantias é que o Governo dá de que os concursos, quer os internos, quer os externos, tenham uma celeridade que os torne minimamente eficazes. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas dadas pela Sra. Secretária de Estado. Houve aqui depois outra pergunta que lhe falhou, que tem a ver com o facto de quem é que vai impedir os cidadãos de atendimento espontâneo de entrarem nos espaços do Instituto de Registro e Notariado e qual a legitimidade, tendo em conta, e para contextualizar novamente a questão, de que o atendimento por agendamento já está 100% cheio. No entanto, eu não ia intervir na segunda ronda, mas de facto a Sra. Secretária de Estado puxou o gráfico, eu gosto muito de gráficos, de olhar para gráficos, estatísticas, porque acho sempre muito interessante. Porque há sempre 2 leituras, dependendo do que se está a mostrar. E mostrou-nos um gráfico que demonstra o atendimento presencial versus o atendimento por vias alternativas, que estou a supor que envolva o atendimento por telefone e o atendimento online. E realmente, olhando para o gráfico, parece-nos que estamos ali numa realidade de inversão de necessidade de atendimento presencial. A questão que eu lhe coloco relativamente ao gráfico é se esse gráfico contempla os atendimentos que foram, as tentativas de atendimento presencial que foram levadas a cabo pelas pessoas, ou se só conta o atendimento presencial efetivamente dado, digamos assim, ou realizado.
porque obviamente quando aplicamos esta variável a esse gráfico, e eu estou a deduzir que já sei qual é a resposta que me vai dar, vamos ter uma realidade um pouco diferente. E se realmente esse gráfico não contemplar as tentativas de atendimento presencial que os utentes não tiveram a oportunidade de realizar, então estarmos a tomar decisões políticas e orçamentais inclusivamente, tendo em conta a informação que está incompleta, não é a melhor política. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais registros de pedidos para uma segunda volta, portanto, 3 senhores deputados. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado que consiga dar respostas em 6 minutos. Sr. Deputada Mónica Quintela, a propósito das portas fechadas e aquilo que eu estava a referir há pouco, é óbvio que nós estamos sempre disponíveis, como sempre estivemos, para conversar e para ouvir. Nunca houve essa forma. Mas também, quando há recursos aos tribunais, é claro que também respondemos por via judicial. Portanto, é também natural que isso aconteça. A verdade é esta, os concursos estão fechados e o que está em causa é a garantia dos direitos dos trabalhadores numa área em que temos muita litigância, naturalmente. Por isso também estes processos acabaram por ter aqui uma morosidade grande que não era aquela que estávamos à espera. Por isso, na prática, o que eu estou a querer dizer é, quando há negociação e há necessidade de negociação, nós estamos a responder. Quando não é necessária negociação e se há litigância por outra natureza, por causa dos concursos ou quer que seja, responde-se também naturalmente pela mesma via, pela via judicial. E, portanto, isso tem sido aquilo que tem sido feito. Mas nunca deixámos, naturalmente, de ouvir e de estar presentes naquilo que foi necessário em área de negociação sindical. Nunca. Bem, pelo contrário. Sr. Deputado António Filipe, sobre a questão da morosidade dos concursos, tem razão, nós não tínhamos, peço desculpa, não respondi a essa sua questão. E como é que se resolve isto? Em primeiro lugar, este concurso de facto já está fechado. É uma boa notícia para todos nós. De facto, está fechado, estão os contratos enviados. Aliás, eu disse isso na minha intervenção inicial, mas foi tão rápida que provavelmente também não passou. Portanto, elas já estão neste momento para serem enviados, mas o que acontece é, este foi muito mais difícil do que qualquer outro, porque foi a primeira vez no registro notariado que se fez um trabalho semelhante. Foi a primeira vez. Garanto-lhe, e isso seguramente também acontecerá no futuro, que os próximos concursos não vão ter a mesma morosidade porque também já estão organizados de forma também completamente diferente. Por isso, considero que no futuro as coisas serão diferentes e por isso também a nossa perspectiva de que os novos concursos terão o tempo normal, digamos assim, sendo que este não foi um tempo anormal. O que nós tivemos também foi muitas impugnações, tivemos muitos recursos e, portanto, todos estes processos, como o Sr. Deputado sabe, não é uma questão do IRN, é uma questão também das regras da administração pública associadas aos concursos de pessoal, têm regras que têm que ser cumpridas, têm prazos que têm que ser cumpridos. E foi isso também que aconteceu ao longo deste tempo. Mas, por fim, posso dar esta boa notícia a todos nós, que é os concursos estão fechados e estão os contratos enviados para todos os trabalhadores. Sobre a questão do Sr. Deputado Nelson Silva, aquilo que refere há pouco, repare, a questão do atendimento nunca esteve em causa fechar a porta a quem venha com atendimento espontâneo, mas há um aspecto que é importante, como sabe. As senhas são dadas as chamadas senhas do dia, ou seja, o atendimento espontâneo, por exemplo, que é dado, é feito hoje ainda, tentando compaginar aquilo que eu tinha dito há pouco, o atendimento que vem por agendamento e o atendimento que vem por via espontânea. Aquilo que se está a fazer, quer nos postos de atendimento das conservatórias, quer nas lojas de cidadão, é encontrar postos onde se possa somente fazer espontâneo. É por isso que nós estamos a abrir exatamente para espontâneo ao sábado no Campos de Justiça e noutros locais que viermos a abrir. Portanto, nunca se fecha a porta a ninguém. Nunca houve nenhum cidadão que viesse, mesmo podendo demorar algum tempo, que não fosse atendido. E esta é a regra que nós temos na administração pública e no registro notariado em particular. Sobre a outra questão, sobre o gráfico. A posição que coloca é interessante, mas repare, nos modelos, e aquilo que nós estamos aqui a tirar são modelos de dados que vêm dos sistemas. Significa somente atendimento feito. Feito. E, portanto, aquilo que está a falar é uma outra vertente que, naturalmente, teremos sempre que ter em conta que, por vezes, não consigo resolver e tenho que voltar uma segunda vez. E se isso acontece, naturalmente, isso não está aqui representado. Porque aqui o que nós queríamos apontar é a curvatura associada àquilo que é a diferença hoje entre atendimento presencial e aquilo que pode ser atendimento por outros canais alternativos. E penso que respondi, Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigado também, Sr. Secretário de Estado. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados pelas questões colocadas. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado. Sei que a Sra. Ministra da Justiça, pelo menos em parte da reunião,
pôde acompanhar por Skype, o que não quero deixar de também comunicar aos senhores deputados. E termina aqui então a audição. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Boa tarde ou boa noite a todos. Amanhã temos reunião às 10 da manhã. A reunião não será aqui, será na sala do Senado. A audição do Sr. Ministro da Administração Interna.